A Câmara Municipal de Maringá, na pessoa do vereador Carlos Mariucci, propositor desta audiência pública, saúda e agradece a presença de todos, de todas. Esta audiência pública foi convocada para discutir o projeto de lei ordinária 14.226 de 2017, que dispõe sobre a instalação de câmeras de vídeo com dispositivo para gravação de imagens e áudios nos estabelecimentos pertencentes à Rede Pública Municipal de Educação e Ensino do município de Maringá. Iniciaremos pela composição da mesa e a fala de seus integrantes por 3 minutos, para cumprimentos. Em seguida, 2 componentes da mesa farão uso da palavra por 5 minutos para exposição de argumentos. E, na sequência, será franqueada a palavra para os que quiserem contribuir com as discussões com falas de até 2 minutos, em rodadas de 10 participações. Hoje, para uma discussão, um assunto que nos traz muita polêmica, mas também a necessidade de se discutir, um projeto já apresentado no ano passado e muito discutido, mas também com muitas contradições. Por isso, a importância dessa audiência. Na verdade, eu gostaria de estar aqui hoje discutindo a progressão e melhoria salarial dos servidores da educação. Que é um momento delicado, mas necessário. Agora, me preocupa os autores, na sua grande maioria, não estarem aqui. Isso é muito ruim. Obrigado. Uma das brigas que a gente tem enquanto CMDCA é a questão das condições de trabalho. Isso não se abre, isso a gente está discutindo. Então, uma questão que a gente coloca como conselho é, a partir dessa audiência, solicitar que toda proposta relacionada a esse projeto de lei seja encaminhado oficialmente ao Conselho da Criança e Adolescente e ao Conselho de Educação, para que a gente faça uma discussão com calma e verificando aonde ou como isso pode ajudar diante de todas as outras necessidades que a gente tem em questão básica. Então eu estou aqui com o coração muito aberto para a gente poder ouvir e refletir aquilo que é o melhor para a educação, o melhor para a educação da população. Pela situação que se põe hoje, o Conselho Tutelar não é função e atribuição nossa decidir se tem câmera ou não tem câmera na escola. A nossa questão é proteger e garantir que direito de criança e adolescente não seja violado, seja na escola, seja na rua, seja dentro de casa. Que a SEDUC, quando ela recebeu essa proposta, esse projeto, a ideia é única e exclusivamente a segurança de todos os envolvidos no processo educacional. Essa é o objetivo. Esse é o objetivo. Tanto que o Conselho Municipal pediu autorização para uma pesquisa nas escolas. Essa pesquisa foi autorizada para ouvir os servidores. Isso é um ato democrático. Se vai ser instaladas as câmeras externas e internas, estamos aqui para decidir juntos essa questão. E desejo que realmente tenhamos discernimento, tenhamos sabedoria para definir o melhor para todos, como todos aqui na mesa estão pensando. O projeto tem 13 representantes. Foi proposto inicialmente pelo vereador do Carmo e o vereador Altamir, e depois vem o vereador Mário Rossocol, o vereador Jean Carlos, Jean Marques, Homero Marquese, o Flávio Montovani, o Chico Caiana, o Belino Bravin, o Odair Fogueteiro, o Alex Chaves, o Sidney Teles, William Gentil
o Altamiro do Carmo, como eu já tinha falado, e o Onivaldo Barres. Esses são os 13 vereadores que assinam coletivamente o projeto. Eu vim aqui mais para confortar os meus colegas que estão sofrendo de medo de esse projeto de lei prejudicá-los e impedir a autonomia e tudo mais. Isso não é verdade. Como professor de legislação, eu entendo bastante da área. A preocupação principal minha sempre foi o bem-estar da criança, a tranquilidade do professor, desenvolvimento da competência do professor, para que realmente nós tenhamos uma educação de qualidade conforme está previsto na Constituição, na LDB, no ECA, no Plano Nacional de Educação, Plano Municipal de Educação. É dever do Estado, e no caso o município também, que é Estado, assegurar a criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, alimentação, cultura e dignidade. Além disso, respeito à liberdade, à convivência familiar, além de colocá-lo a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Isso está na legislação maior do Brasil. Este é o dever com a criança e o adolescente. O mesmo deve ser aplicado para os professores. Por que não? A legislação também garante uma série de direitos dos professores. Se os professores não tiverem segurança, poderão ter problemas psicológicos e licenças médicas para tratamento de saúde. Em consequência, eles são prejudicados e o índice de afastamento de professores estaduais, por exemplo, é de 15%. É muita gente doente por falta de proteção à criança e à escola. As câmeras, eu defendo as câmeras, acho imprescindíveis. Vou explicar um pouco por quê. Os casos, o ECA, por exemplo, diz: os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar. Conselho Tutelar, aqui em Maringá nós temos 2, né? Eles têm a responsabilidade e têm a tarefa. E quem souber ou supuser que haja necessidade de proteção, deve comunicar ao Conselho Tutelar. Suponhamos o seguinte: uma criança que é agredida em sala de aula. A Câmara pode comprovar todo o contexto para servir de defesa própria ou para responsabilidade de quem agrediu. E esta tem razão em se defender. Assim, a interpretação pode ser equivocada se não for contextualizado e gravado o fato por inteiro, devidamente contextualizado. Outra questão que merece atenção é o considerado tempo utilizado pelos professores para manter disciplina. Cerca de 20% do tempo o professor dedica para manter disciplina. E se um professor ficar meio nervoso com a criança, que fica perturbando o tempo todo, resolver segurá-lo, inclusive de agressão a outras crianças, ele será punido. Então é preciso que as câmeras registrem essa agressão constante e permanente da criança, para que o professor não seja punido à toa. Então, sem câmeras não há possibilidade de comprovar nada. 2 desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho de Porto Alegre se manifestaram defendendo enfaticamente a instalação de câmeras. Infelizmente, o projeto ele foi feito para monitorar o professor, pressupondo que o professor
é o grande vilão da sala de aula e pode colocar os filhos, né, dos cidadãos e cidadãs maringaenses em perigo. Ou seja, o projeto ele vilanizou, tornou vilão o professor. Aí vamos melhorar o projeto. Porque colocar câmera em sala de aula para depois ir atrás investigar o crime, sendo que a violência externa está pulando o muro, resolver para quê? Quem é pai de aluno vai resolver depois e ver uma imagem de alguém que invade a escola e ataca uma criança ou agride um professor, um aluno, um funcionário. Para quê? Para correr atrás do prejuízo? Até agora eu não vi a discussão de quantos seguranças tem, de quantos vigilantes estão fazendo monitoramento das escolas. Então essa é a preocupação. Há pessoas tentando entrar na escola para colocar droga nos alunos. Há pessoas tentando invadir para assaltar as escolas. E as vítimas não são só os alunos. Porque teve fala aqui, só falando, não, eu sou a favor da câmera. Eu também sou. Para dar segurança a alunos, professores e funcionários. Mas principalmente para evitar que o crime ocorra. Porque correr atrás depois do prejuízo vai resolver? Essa é a questão. Discutir violência na aula. O professor maltrata o aluno, então nós temos que monitorar e violar uma série de dispositivos constitucionais do Estatuto da Criança e do Adolescente. Será que isso de fato vai avançar na qualidade do ensino e principalmente na segurança? Eu confesso a vocês que eu estou um pouco assustada, porque a nossa educação, principalmente a educação pública, ela está sofrendo ataques constantes. E eu considero que esse projeto de lei de introduzir câmeras de vigilância nas salas de aulas das escolas públicas municipais é mais um ataque à nossa educação pública. Inclusive, me espanto que a defesa da introdução das câmeras de vigilância venha da Secretaria Municipal de Educação. Que assumiu o discurso da segurança e não está dando ênfase ao discurso da educação. E eu quero falar um pouco mais sobre isso. E eu também não estou convencida de que as famílias vão se sentir mais seguras porque as câmeras serão instaladas nas salas de aula. Inclusive, nós temos exemplos no Brasil e no mundo afora. Tem países, inclusive, já decidindo retirar as câmeras de vigilância das escolas, porque elas têm gerado um clima de ações judiciais, um clima de medo e de insegurança. Então, ao invés de melhorar a segurança nas escolas, as câmeras, onde foram instaladas, estão aumentando o clima de insegurança. Isso também me assusta muito. Queria ressaltar a vocês que não existem estudos qualitativos, quantitativos, longitudinais que mostrem que ocorreu diminuição da violência depois que câmeras de vigilância foram instaladas em salas de aula. Não existem. Eu poderia aqui ressaltar alguns argumentos que eu considero muito válidos. O argumento, por exemplo, de que as câmeras vão invadir a privacidade da sala de aula, vão diminuir a autonomia e a autoridade do professor, podem constranger alunos e professores no debate de temas polêmicos. Esses são argumentos que eu poderia utilizar. Poderia falar também que as câmeras podem ser utilizadas e com certeza serão utilizadas para o patrulhamento ideológico dos professores. Nós estamos vendo crescer no país o movimento do Escola Sem Partido e provavelmente os mesmos que defendem o Escola Sem Partido defendem a instalação de câmeras de vigilância nas escolas. Queria ressaltar aqui que alguns itens da legislação do ECA foram usados pelo professor Argemiro para defender as câmeras, mas ele esqueceu de falar de outros itens do ECA que são favoráveis à preservação da privacidade dos alunos, e esses argumentos não foram falados.
Não falou também da liberdade de cátedra, que está na Constituição de 88 e que tem que ser garantida aos professores. O professor Argemiro citou dois embargadores, juízes, não tenho certeza, de Porto Alegre, que foram favoráveis à instalação das câmeras de segurança. Mas esqueceu de dizer que o sindicato dos professores das escolas públicas de Porto Alegre, eles ganharam a ação para retirar as câmeras de vigilância das escolas. A resolução de conflitos dentro das escolas não pode ser terceirizada para um olho mecânico, para uma câmera de vigilância, um instrumento eletrônico. A gente tem que superar os conflitos dentro da escola através do diálogo, do olho a olho, no bate-papo, na relação de confiança, no ato pedagógico. Eu estou aqui com o resultado da pesquisa e nesse momento eu cumprimento a SEDUC por autorizar o Conselho Municipal a fazer a pesquisa junto às escolas e CMEIs de Maringá. Muito obrigada. As escolas pesquisadas têm um total de 51 unidades. Não entregaram à pesquisa 8 unidades. Escolas favoráveis ao uso de câmeras nas salas de aula, 2 escolas. Escolas contrárias, 41. Votaram ao todo 1.446 servidores. A favor da instalação, 230 servidores, representando 16% deste número total. E contra a instalação, 1.211 servidores, representando 84%. Total de CMEIs, 64. Não entregaram a pesquisa, 12. CMEIs favoráveis, nenhum. CMEIs contrários, 50. E houve empate entre 2 CMEIs. Votaram ao todo 1.938 servidores, a favor da instalação 321 servidores, representando 17%, e contra a instalação 1.617 servidores, representando 83%. Total de servidores que responderam à pesquisa, 3.384. Favoráveis à instalação nas salas de aula, 556 servidores. Contrários à instalação, 2.828. E trouxe aqui o artigo 205 e o 206, incisos 2 e 5, da Constituição Federal do Brasil, a Constituição Cidadã, e ela diz que a liberdade de cátedra, ela precisa ser garantida, e qualquer decisão de vigilância para além daquela que prevê crimes, como já foram citados aqui, externos à escola, a instituição escolar, né? E também o uso de câmeras em pátios, lugares de convivência dentro da escola. Essas questões, elas podem ser discutidas, e o Conselho Municipal de Educação prevê que não há qualquer problema em se instalar câmeras nos lugares onde há convivência coletiva da comunidade escolar, alunos, professores, servidores e os pais que frequentam a escola, que participam das festinhas. Agora, sala de aula é lugar de privacidade. Houve uma decisão judicial da 7ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, que julgou procedente uma ação pública quanto ao uso de câmeras em salas de aula.
Inclusive, houve multa diária no valor de R$5.000 para a instituição, e também foi condenada a pagar R$75.000 a título de dano moral coletivo. Então, nós temos sim uma jurisprudência que garante a liberdade de cátedra, que garante a viabilização das câmeras fora da sala de aula, mas nunca dentro dela. Nós não podemos ficar contra a escola de jeito nenhum. É a única instituição que existe em qualquer lugar do mundo. Outras podem nem ter, mas a escola, nem que seja uma unidade, lá no Polo Norte ela existe. Então, gente, nós temos que valorizar a escola nesse sentido. Nós sabemos muito bem que esse projeto ele vem para inibir a aprendizagem da criança, porque querendo ou não, o que é que vai acontecer? Ela vai se sentir na obrigação de estar sendo observada pelos seus pais. Isso não é nada pedagógico. Nós precisamos saber se as câmeras compradas na gestão anterior, que ao custo atualizado chega a mais de 3 milhões, se tem alguma funcionando e se tem alguma sendo monitorada. Eu, como pai de aluno, sou contra essas câmeras, porque ela viola o direito de imagem. Então, vamos investir em outras coisas que são necessárias, materiais escolares, né? Qualidade, né? Nós temos que cobrar desses vereadores que estão propondo câmeras nas salas de aula, por câmeras do gabinete deles. Eu poderia ter uma colega de trabalho para me ajudar, e aí vocês dizem que não podem contratar porque não tem dinheiro? Onde está o dinheiro? Que a pauta do dia é segurança, consequentemente a superação da violência. Mas o que é violência? Violência, a cozinheira ganhar R$1.000. Violência, as operacionais ganhar R$1.000. Violência, os professores ganharem R$1.500. Violência é escola sem parquinho. Violência é aula de atletismo em sala de aula. E aí a minha sugestão, vereadores que estão aqui, parabéns de estarem aqui nos ouvindo, seria realmente retirar o projeto, viu, Silvio? Não acho que tem que melhorar, não. Eu acho que o projeto tem que ser esquecido, retirado. Como um projeto tão relevante para todos os cidadãos de Maringá e que já está sendo discutido, descobri hoje, desde 2017, de maio de 2017, é discutido quase que como na calada da noite. Apenas o sindicato dos professores, que é um órgão extremamente antenado e organizado, e o Conselho Municipal de Educação e o SEDUC é que estão, de fato, sabendo em detalhes da tramitação desse projeto de lei. O que vejo é que a ignorância do povo, me desculpem os vereadores presentes, mais uma vez é tratada como uma perspicaz conveniência política. Que em conversa nesta semana passada com os pais dos alunos do CEMEI, da qual sou presidente da APMF, sobre a colocação das câmeras dentro das salas de aula, uma mãe, da qual preservarei a identidade, relatou que há um tempo atrás, um dos seus filhos, que frequenta outra escola da rede municipal de ensino, sofreu abuso sexual dentro da sala de aula, abuso que foi praticado por outros 2 garotos. E registrado que os pais dos alunos, que representam aqui mais de 263 mil eleitores que tem dentro de Maringá, e não um plenário, estão sendo cerceados de fazer sua defesa. Tá bom? Obrigada a todos. Você falou mais de 10 minutos e está falando que está cerceada.
Me perdoe, Simara. Eu acho que aí é falta de respeito com os colegas. E aproveitando a deixa da fala anterior, eu quero dizer que existem sim pesquisas que falam sobre abuso sexual infantil. Posso citar várias aqui e essas pesquisas comprovam. Os abusos sexuais infantis acontecem primeiro na família, nas igrejas e nos grupos sociais, não na escola, que é lugar de esclarecimento sobre a violência sexual, sobre o abuso físico, moral e da liberdade de expressão das crianças. Esse projeto de lei é um Big Brother. Eu não entendi ainda, e parece que eles não disseram, por que eles criaram esse projeto. E se existe uma comissão de justiça na Câmara, tu sabe. Segundo as meninas que falaram aí nas pesquisas delas e abordando as questões da legalidade de Constituição, está ferindo a Constituição. Então não tem um porquê desse projeto continuar tramitando, gente. Então só queria que me respondesse os vereadores dos 3 que estão aí, que são autores, qual é a intenção de vocês com relação a esse projeto. A gente quer que seja respeitado a audiência pública, e a audiência pública, na maioria das suas falas, pede que o projeto seja retirado. É que eu e qualquer um podemos pedir para que o projeto seja retirado. E deixa eu terminar. No entanto, ele vai ter que ter 8 votos para ser retirado. Eu me proponho a apresentar uma emenda ao projeto para que as câmeras fiquem somente em corredores e área.